No entanto, destaca-se como único em comparação com qualquer outra obra histórica disponível em uma biblioteca pública. A narrativa da Bíblia se inicia com a criação da Terra e culmina com o fim do mundo. Nenhum outro registro histórico abrange uma gama tão abrangente de eventos que ocorrem em nosso planeta. Isso deve, em parte, à ausência de testemunhas oculares e documentação dos primórdios da Terra, tornando impossível a qualquer pessoa escrever sobre a origem do nosso mundo com autoridade. Somos os únicos que possuem conhecimento sobre como tudo chegará ao seu fim, tornando esse aspecto singular. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores apenas para saciar a sua curiosidade, mas sim para prepará-los para o que está por vir, de modo que não se surpreendam quando o momento chegar e para evitar interpretações errôneas. Devemos ser gratos pela franqueza de Jesus ao compartilhar conosco as revelações sobre o futuro. Muitas pessoas questionam se estamos vivendo nos tempos finais, embora a Bíblia fale dos últimos dias, e nos alegramos vivendo neles há 2000 anos. O último dia teve início no Pentecostes, quando a primeira profecia relatada aos últimos dias foi cumprida, e essa profecia tem se repetido em cada geração cristã. Portanto, devemos viver de forma a estarmos preparados para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de profecias, contendo 735 delas sobre o futuro. Podemos encontrar pelo menos uma profecia em cerca de um quarto de todos os capítulos da Bíblia. Em essência, a Bíblia é um texto predominantemente profético, embora alguns livros enfatizem mais as profecias do que outros. Surpreendentemente, 596 das 735 profecias realmente se cumpriram de acordo com as Escrituras, o que equivale a uma taxa de realização de 81%. É importante notar que muitas dessas profecias foram feitas séculos antes de se concretizarem. Ainda mais notável é o fato de que há aproximadamente 20 profecias restantes que ainda não se realizaram antes do retorno de Jesus. Portanto, estamos atentos, aguardando a concretização dessas profecias antes da volta do Senhor. Jesus nos instruiu a vigiar e orar, o que significa que não devemos simplesmente olhar para o céu e esperar sua volta. Ele queria que fosse observado os acontecimentos no mundo e identificássemos os sinais que ele nos deu para nos prepararmos. Esses sinais são claramente delineados em Mateus, capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de sua segunda vinda e o fim do mundo. Ele alertou que haveria falsos messias, guerras, fomes, terremotos e perseguições. Esses eventos são apenas o começo das dores de parto que precederão sua vinda. Em resumo, a Bíblia é um livro repleto de profecias que já se cumpriram em grande parte, e estamos atentos aos sinais que antecederão a volta de Jesus, conforme ele nos instruiu a fazer. Vocês, como meus seguidores, enfrentarão o ódio em todo o mundo, e muitos se afastarão de mim, trairão uns aos outros e nutrirão sentimentos de ódio. Nesse cenário, numerosos falsos profetas surgirão, enganando muitas pessoas. O pecado se espalhará de forma generalizada, e o amor de muitos esfriará. No entanto, aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. As boas notícias do reino serão pregadas em todo o mundo, de modo que todas as nações ouvirão a mensagem, e então o fim se aproximará. Haverá um momento em que você testemunhará a concretização do que o profeta Daniel afeta sobre a profanação no lugar sagrado. Preste atenção, leitor. Quando esses eventos ocorrerem, aqueles na região da Judeia deverão fugir para as colinas. Ninguém no telhado deve entrar em casa para pegar seus pertences, e ninguém no campo deve voltar para pegar um casaco. Aquelas que estão grávidas ou amamentando enfrentam tempos particularmente difíceis, e devem orar para que sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado, pois a aflição será maior do que em qualquer outro momento da história. Na verdade, a menos que esses dias de calamidade sejam encurtados, nenhuma vida sobreviverá. No entanto, eles serão abreviados por causa dos escolhidos de Deus. Portanto, se alguém disser que o Messias está em algum lugar específico, não acredite, pois haverá falsos messias e falsos profetas realizando milagres para enganar, se possível,
até mesmo os escolhidos de Deus. Eu vos avisei antecipadamente sobre isso. Portanto, se alguém disser, o Messias está no deserto ou ele está escondido aqui, não acredita, pois assim como o relâmpago brilha do leste ao oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver carniça, as aves de rapina se reúnem, e esses sinais indicam que o fim está próximo. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as nações da terra lamentarão. Verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e glória, e ele enviará seus anjos com um som de trombeta para reunir seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Agora, aprendam uma lição com a figueira. Quando seus galhos brotam e suas folhas começam a aparecer, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, saibam que a volta dele é muito próxima, à porta. Eu tenho certeza de que todos esses eventos acontecerão nesta geração. Ele não se retirará de cena até que todos esses acontecimentos, tanto nos céus quanto na terra, se cumpram completamente. Suas palavras, no entanto, permanecerão eternas, inalteradas e imutáveis. Contudo, é crucial compreender que ninguém conhece o dia ou a hora em que esses eventos ocorrerão, nem mesmo os anjos no céu ou o Filho em si. Somente o Pai possui esse conhecimento. Agora, nessa passagem, Jesus apresentou 4 sinais diferentes de sua vinda. Então, quais são precisamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro sinal é evidenciado pelos desastres que acontecem em todo o mundo, tais como guerras, fomes e terremotos. Embora esses eventos tenham ocorrido ao longo de mais de 2000 anos, sua intensidade está aumentando. Portanto, já estamos testemunhando o primeiro sinal. Jesus nos anuncia repetidamente a não sermos enganados, pois à medida que nos aproximamos do final, o perigo do engano se torna mais premente, tanto dentro quanto fora da igreja. Nesse caso, ele menciona os falsos cristãos, aqueles que se aproveitarão da melhoria causada por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos bem conhecidos de pessoas que fingiram ser líderes salvadores e conduziram seguidores para lugares remotos, resultando em tragédia. Além disso, há muitos falsos cristãos e falsos salvadores que afirmam ser o libertador prometido para todos os nossos problemas. Quanto mais desafios surgem, mais parecem falsos salvadores. No entanto, o conselho de Jesus é claro: não se assuste, não se preocupe quando você descobrir novas guerras, tragédias ou fomes. Ele expressa algo surpreendente, que embora esses eventos sejam dolorosos, não são sinais de morte, mas sim dores de parto. Quando você lê sobre desastres na mídia, são as dores que indicam o nascimento de algo novo. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabendo que o mundo está avançando para um novo estado, não devemos entrar em pânico ou ficar consternados. Em vez disso, convidamos ter esperança, pois estamos testemunhando o surgimento de um novo mundo. Portanto, não devemos nos alarmar ou ficar deprimidos diante de todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus é claro: não entre em pânico, não fique perturbado. Ao contrário, alegre-se, pois tudo isso são sinais de algo novo em desenvolvimento. O segundo sinal de sua vinda não está relacionado ao mundo, mas à igreja. Enquanto os desastres no mundo representam o primeiro sinal, as mudanças na igreja especificamente o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso é sobre os desastres em todo o mundo, e o segundo é sobre as transformações dentro da igreja. Da mesma forma que ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele também dividiu o segundo sinal em 3 aspectos, todos ocorrendo dentro da igreja. O primeiro aspecto é a perseguição que os seguidores de Cristo enfrentam, sendo odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal envolve uma redução significativa no tamanho da igreja, onde o amor da maioria das pessoas se esfriará. Sob a pressão universal da perseguição, muitos cristãos, tanto nominais quanto genuínos, se salvarão.
Esse é um sinal bastante sombrio. No entanto, uma grande surpresa na terceira parte desse sinal é que o evangelho será pregado a todas as raças. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado por uma igreja purificada, que terá um impacto significativo no mundo, conforme insinuado por Jesus. Falsos profetas podem ser uma fonte de engano nesse contexto. Quando há perturbação e conflito, eles ensinam paz em vez de desafiar as situações. Sua mensagem é de conforto, dizendo que está tudo bem, que nada de mal aconteceu. Jesus nos adverte a não ceder a esses falsos profetas, mas a perseverar até o fim para sermos salvos. Por que a igreja enfrentaria esses desafios? A resposta está na convivência do trigo e do joio. À medida que amadurecem, a tensão entre eles aumenta. Portanto, à medida que nos aproximamos do fim, é natural que os cristãos enfrentem uma pressão crescente. Os cristãos estão desajustados socialmente, e isso pode gerar ódio no mundo, pois não pertencemos a ele. Nossa cidadania está nos reinos celestiais, tornando-nos únicos. Devido a essa singularidade, o ódio pode se manifestar, assim como aconteceu com Jesus, que atraiu o ódio por ser diferente. Avançando para o terceiro sinal dos últimos tempos, temos a angústia de Jerusalém. Esse evento será geograficamente limitado. Jesus faz referência às profecias de Daniel e menciona a abominação da desolação, que Daniel cita 3 vezes. Este evento é relacionado com um ser humano que se estabelece em Jerusalém, a cidade de Deus, e se declara Deus, recusando-se a aceitar qualquer autoridade acima da sua própria. Esse tirano terá implicações globais, mas estará centrado em Jerusalém, o lugar santo. Jesus afirma que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após, e estaremos preparados quando isso acontecer. Não há perigo de falsos profetas ou falsos messias. Será um evento rápido. Todas as luzes naturais se apagarão, o sol escurecerá, as estrelas cairão formando o caminho para o brilho da luz do relâmpago que marcará sua volta. Ele voltará nas nuvens para a terra, e os crentes encontrarão nos ares, não em um estádio terrestre, pois não haverá lugar suficiente para acomodar a multidão. Essa perspectiva é emocionante e quando vemos todos esses sinais, sabemos que ele está à porta, prestes a entrar. Por fim, Jesus nos dá uma lição simples usando uma figueira como exemplo. Quando seus troncos ficam macios e suas folhas começam a brotar, sabemos que o verão está próximo. Ele nos ensina a considerar os eventos da mesma maneira. Quando percebemos todos esses sinais, sabemos que a estação de sua vinda está próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo e siga nosso canal. Obrigado, Deus te abençoe.